Boa tarde, contagem decrescente para o grande debate destas legislativas. Dentro de minutos começa então o frente a frente decisivo entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, em direto da Universidade Nova SBE, em Carcavelos. É um debate onde um palco já está preparado para a chegada dos protagonistas da noite, que devem chegar dentro de minutos. Já estamos então a ver as imagens deste palco, onde se vai realizar o debate, que pode ser determinante para convencer eleitores indecisos. Vão ser 75 minutos para debater os principais assuntos do país, num debate que é transmitido em simultâneo nos 3 canais generalistas. Isto numa altura em que o Primeiro-Ministro revelou à entidade para a transparência os nomes de novos clientes que tinha na Spinum Viva. A notícia foi avançada pelo Jornal Expresso, horas antes deste frente a frente com Pedro Nuno Santos. Luís Montenegro entregou uma declaração de substituição ontem no portal da entidade para a transparência, na qual revelou as outras empresas com as quais trabalhou. Por muitas vezes que se fizesse a pergunta, a resposta era sempre a mesma. Não posso estar a divulgar quais são os clientes desta empresa por uma questão de respeito aos clientes, não é por minha causa, que eu não tenho nenhum problema com isso. E devo até dizer que se algum deles quiser tomar essa iniciativa, não tenho nenhum problema com isso. 2 meses e meio depois, e a 4 dias do início da campanha eleitoral, sabe-se finalmente quem são os clientes da Spinum Viva. A empresa da família do Primeiro-Ministro já tinha divulgado os 5 clientes permanentes. Faltavam os outros. A notícia foi avançada pelo Semanário Expresso. Luís Montenegro entregou uma nova declaração de interesses na entidade para a transparência, onde revela mais 6 clientes da Spinum Viva. Na lista estão 2 empresas de produtos alimentares, uma consultora espanhola, uma empresa de transportes e outra de metalomecânica e ainda uma firma da área da energia. Pelo menos 4 destas empresas têm contratos com o Estado, mas são antigos, alguns com quase 20 anos. O Primeiro-Ministro acrescenta também 2 outras empresas do grupo Joaquim Barros e Filhos, a gasolineira de Braga, que na faturação foi a principal cliente da Spinum Viva. Há muito que a oposição queria saber tudo isto. O PS anunciou até uma comissão de inquérito. Se todos os esclarecimentos fossem dados até ao final das eleições, podia deixar de ser necessário. Mas é uma hipótese. Acredita nisso? Não. É uma hipótese meramente teórica, porque até ao dia de hoje há um conjunto de questões que não foram esclarecidas e eu não vejo nenhuma vontade do ainda Primeiro-Ministro fazer os esclarecimentos. A nova declaração ainda não está disponível para consulta. A RTP perguntou ao gabinete do Primeiro-Ministro e à entidade para a transparência se Luís Montenegro disponibilizou esta informação por iniciativa própria ou se foi notificado para isso, mas não obteve resposta. O Ministro da Coesão Territorial admitiu em direto aqui na RTP que a maternidade Alfredo da Costa tinha energia para apenas 1 hora no dia do apagão. Manuel Castro Almeida diz que foram evitadas mortes na maternidade porque o Governo fez tudo para transferir combustível para o hospital. Foi mesmo ponderado utilizar gasóleo dos carros do Governo. É uma reportagem que lhe vamos mostrar mais à frente. No dia deste apagão, a Proteção Civil não tinha qualquer informação sobre a localização e capacidade dos geradores utilizados nos locais mais críticos. O levantamento só foi concluído 5 horas após o início da falha geral de energia. A falta de luz silenciou as comunicações em Portugal continental durante mais de 10 horas na segunda-feira, mas foram precisas 48 para se ouvirem explicações na sede nacional da Proteção Civil. Na fita do tempo feita pelo Presidente, ficou claro que não existia informação sobre abastecimento de energia de emergência em pontos críticos, como hospitais. A nossa prioridade, de facto, aqui, a partir deste momento, das 13h45, 14 horas, era, primeiro, o levantamento da necessidade de geradores e as suas capacidades, a sua potência instalada, porque nem todos serviriam. Depois, a capacidade de combustível que cada um destes geradores e a sua autonomia. Levantamento que ficou concluído às 4h30, 5 horas depois do apagão. Para comunicar com as populações, a Proteção Civil optou por um comunicado no site oficial e por um SMS que chegou a apenas
2,5 milhões de pessoas depois da luz ter sido restabelecida. Não tem a ver com a nossa capacidade de decisão, a decisão foi tomada em tempo útil. A decisão da difusão, essa sim, é que foi uma questão técnica que as operadoras não conseguiram garantir. Por tempo útil, entenda-se 6 horas entre o apagão e a decisão da Autoridade Nacional, que ainda desconhecia o que estava efetivamente em causa. Às 17h15 inicia-se o processo de envio do SMS à população, ainda com muito pouca informação daquilo que estava a passar. Na realidade, não sabemos ainda bem a hoje quais foram os problemas, de forma genérica, que tivemos na rede de comunicações. Com uma noite de escuridão no horizonte, a voz de gestão da crise veio do Governo. A Proteção Civil assegura que tinha o foco na resposta operacional e que o tempo da comunicação é agora, depois da retomada à normalidade. Agora sim, vamos então à reportagem do Ministro da Coesão Territorial ter admitido em direto que a maternidade Alfredo da Costa tinha energia para apenas 1 hora no dia do apagão. Em plena emissão especial da RTP sobre o debate pré-eleitoral, Manuel Castro Almeida, ministro do governo de Luís Montenegro, levanta o véu do que terá acontecido na maternidade Alfredo da Costa no dia em que Portugal ficou às escuras. De quem teria sido a culpa se houvesse crianças a morrer na maternidade Alfredo da Costa ou noutro hospital qualquer onde tivesse faltado energia? Isso poderia ter acontecido? Podia ter acontecido. Tínhamos a notícia que a maternidade Alfredo da Costa tinha gasóleo para alimentar os jogadores por alturas tantas, dizia-se mais 1 hora. Foi a informação que nos chegou. Informação oficial. Bom, era preciso garantir que lá chegava material dentro de 1 hora. O trânsito estava caótico. O Primeiro-Ministro liderou a operação, digamos, de garantir que ia gasóleo dali e acolá. Eram para aí 5 fontes diferentes para garantir que alguma chegava. O ministro adjunto da Coesão Territorial adiantou mais detalhes. Vou-lhe até contar, à última hora, quando estávamos com medo que não chegasse, a solução foi dizer: vão os motoristas dos ministros levar o gasóleo que têm nos seus automóveis para a maternidade Alfredo da Costa. O gasóleo que estava no carro dos motoristas dos ministros acabou por ser necessária ou não foi necessária? Como você sabe, hoje não é fácil roubar gasolina dos carros. Já há um sistema que não permite tirar a gasolina dos carros. Então os motoristas foram comprar gasóleo e foram levar gasóleo à maternidade. Quando lá chegaram, já tinha chegado também um outro carro, creio que da GNR, uma até a judiciária também já tinha chegado. Acho que isso não dá segurança nenhuma a ninguém, sinceramente. Vou-lhe dizer. Eu acho que isso até mostra o improviso. A Polícia Judiciária confirma ter cedido combustível ao setor da saúde. Cedemos combustível. Eu queria agradecer. A quem a PJ cedeu combustível fica por responder. Luís Neves confirmou à RTP, depois desta entrevista, ter fornecido gasóleo ao Hospital dos Capuchos, mas não à maternidade Alfredo da Costa, local que o Primeiro-Ministro visitou no dia do apagão, às 11 da noite. Nas declarações ao país, nada disse do que agora veio ao público, mas admite dificuldades na maternidade. Nós próprios tivemos ocasião, ao final da tarde, de comprovar dificuldade acrescida no reabastecimento de alguns geradores em alguns hospitais, e um deles foi exatamente aqui a maternidade. No dia seguinte, a Ministra da Saúde chega mesmo a dizer o seguinte: correu tudo muitíssimo bem. Sem constrangimentos. Sem constrangimentos. A maternidade Alfredo da Costa confirma à RTP ter pedido ajuda. Diz ter um gerador com autonomia para 5 horas. Sobre quase terem ficado sem energia, a pergunta fica por responder. Voltamos em direto ao palco do grande debate decisivo desta noite. Eduardo Dias, começam a chegar os protagonistas, nesta altura, Luís Montenegro. Às 8h02, portanto, na verdade, já com um pequeno atraso, e Pedro Nuno Santos, que no horário inicial também já deveria ter chegado, portanto, está ainda mais atrasado e parte agora para o interior do edifício, onde fará uma curta declaração aos jornalistas antes do debate. Está a acompanhar o António Nau. Já está tudo preparado, entretanto Luís Montenegro vai ainda dirigir-se ao palco do debate, traz uma pasta, cumprimenta nesta altura os 3 jornalistas que vão conduzir este debate. Luís Montenegro vai agora depositar no seu lugar aquilo que traz debaixo do braço, uma pasta, um livro. Provavelmente estaremos a falar das medidas que o Governo tomou. Luís Montenegro tem reclamado que o Partido Socialista interrompeu o percurso deste Governo e agora a declaração do líder do PSD, da AD.
É um debate desde logo diferente daquele que tivemos há um ano atrás, que foi marcado por uma contestação muito veemente dos polícias à entrada precisamente do espaço onde se realizou, e é um sinal dos tempos. Marca bem a diferença entre o ambiente político e social de há um ano atrás com aquele que vivemos agora. Neste ano, fomos capazes de empreender uma transformação em Portugal que deu esperança aos jovens, que pagam hoje menos impostos sobre o rendimento do seu trabalho, têm condições para adquirir ou arrendar casa com mais facilidade. Demos esperança aos trabalhadores portugueses, que valorizamos dando-lhes mais rendimento, descendo também os seus impostos, o seu IRS, premiando o resultado do seu desempenho profissional, atribuindo uma prioridade grande à recuperação dos serviços públicos e reforçámos também as condições dos pensionistas e reformados, valorizando as suas pensões como tínhamos prometido, em especial as mais baixas, aquelas que tiveram a ocasião de subir 2 vezes com o complemento solidário para idosos e ter ainda um suplemento extraordinário, as pensões até 1.527 euros no passado mês de outubro. Foi um ano de transformação, foi um ano de recuperação de rendimentos, foi um ano com estabilidade económica, com estabilidade financeira e também com estabilidade política. A estabilidade política foi agora colocada em causa porque as oposições se juntaram e derrubaram o governo. Aquilo que apelo é que todos os portugueses apreciem aquele que foi o desempenho de cada um dos partidos, de cada um dos líderes políticos, tomem a sua opção e pensem que Portugal, neste período onde vivemos uma incerteza na Europa, no mundo, precisa de estabilidade política para não perder o esforço que vem empreendendo. Aquilo que desejo é que aproveitem estas eleições que nós não queríamos, que os portugueses não desejaram, para dar um reforço de estabilidade ao governo, uma maioria reforçada, para podermos continuar a desenvolver nos 4 anos que temos pela frente desta legislatura, os serviços públicos, a economia, combater a pobreza com a única via possível, que é criando riqueza. Obrigado. Sem perguntas, foi isso que ficou acordado. As perguntas ficam reservadas para o debate e depois também para o final, quando se fizer aqui, também neste local, com os 2 protagonistas, está isso também já marcado, para fazer o exame, a avaliação de cada um àquilo que será este debate. Palco. Voltaremos então ao palco do debate quando chegar Pedro Nuno Santos, que, como vimos, está atrasado. A Ministra da Administração Interna reconhece que o Ciresp falhou na segunda-feira. Proteção Civil, Bombeiros e INEM admitem também que houve dificuldades nas comunicações com este sistema. Segunda-feira à noite, a eletricidade reapareceu em quase todo o país, mas as comunicações do Ciresp, o sistema para situações de socorro e segurança, continuaram a falhar. Não conseguiram ter acesso a esta rede Ciresp entre as 20 horas e 30 minutos de ontem e as 10 horas e 30 já desta manhã. Eu pergunto-lhe o que é que aconteceu. Ora bem, aquilo que nós pensamos que terá sucedido é que durante o pico da necessidade da utilização da rede Ciresp poderá ter chegado ao seu também limite. O socorro ficou condicionado, nem o INEM escapou ao apagão do sistema. O nosso principal constrangimento esteve em determinados momentos do dia na capacidade para acionamento dos meios. Ainda não há uma explicação para tantas dificuldades da rede, que deveria ser a última linha de comunicações. Agora, a Ministra da Administração Interna, que a tutela, anuncia querer saber porquê. Nós estamos a fazer uma análise relativamente à situação do Ciresp, no sentido de pôr o Ciresp a funcionar de uma vez por todas. A Proteção Civil já estava avisada de uma possível ruptura. O que nós tínhamos previsto, e até pela questão que tínhamos também de informação da quebra generalizada da rede Ciresp e que, da informação que tínhamos à data, poderíamos ter uma quebra completa da Ciresp por volta das 5 da manhã. Não foi tão cedo, ocorreu à meia da tarde. A grande falha do Ciresp aconteceu nos incêndios de Pedrógão de 2017. O fogo destruiu as antenas, as comunicações tornaram-se impossíveis. Para evitar que a situação se repetisse, foi reforçada a rede de satélites e criada de norte a sul uma rede de geradores a combustível. Medidas que não impediram um novo colapso na última segunda-feira. Fazemos agora um breve intervalo. Não esqueça, daqui a minutos, o grande debate destas legislativas. Até já.
para si. Descubra a gama da Mercedes-Benz. O Rei das Promoções faz 45 anos e os dias de poupança máxima do Pingo Doce já chegaram. Só amanhã, bifanas de porco por apenas 2,99€ o quilo e posta de salmão por apenas 9,99€ o quilo. Venha celebrar as milhares de promoções sem igual que temos para si. Foi o Pingo Doce. Quando não estás satisfeito com a família, que estejas satisfeito com a televisão. Um pacote de TV com todos os canais que Vossa Excelência vê? Era o que faltava. Nenhuma vizinha curiosa é tão profissional como a monitorização da Prosegur. Nenhum cão de guarda é tão profissional como o sistema de alerta imediato da Prosegur. Nenhuma câmara é tão profissional como o reconhecimento inteligente da Prosegur. Nenhuma opção é tão profissional como o sistema de tripla segurança da Prosegur. Nada é tão profissional. Instale já hoje o seu alarme. Ligue já ou vá a prosegur.pt e simule online. Rafael, dedico a mim e partilho com quem amo. Amêndoa crocante, recheio cremoso e deliciosos flocos de coco. Rafael, uma brisa de puro prazer. Conta lá. Vou contar. 1. No 4, encontrei a minha casa. 2. Fiz a simulação. Mas espera. 3. Pedi a proposta de crédito de habitação. Mas conta lá do... A conta é fácil. 3 em 1 é 4. Procurar casa, simular crédito de habitação e pedir proposta é no 4. Qualquer altura é boa para falar de comida. E para falar de poupança. É até 4 de maio na Feira da Poupança do Continente, onde encontra camarão Vanamei por apenas 7,99€ o quilo. E salmão por apenas 10,99€ o quilo. Continente é de toda a gente. Pediste ajuda à inteligência artificial, hein? Yeah. E ficou bem? Delicioso. Mas se não acreditas... o meu prato ficou incrível, não ficou? Criei a receita, mas ainda não a posso provar. Liga-te melhor com inteligência artificial. Perplexity Pro, para todos os clientes Mel. O mundo precisa de melhores ligações. Mel, humaniza-te. Os Napas estão na Suíça para representar Portugal no Festival Eurovisão. Não perca! Primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção. Dia 13 de maio, em direto às 20h, na RTP1. O Festival Eurovisão da Canção é-lhe oferecido por Moroccan Oil e Booking.com. Pediste ajuda à inteligência artificial, hein? Yeah. E ficou bem? Delicioso. Mas se não acreditas... o meu prato ficou incrível, não ficou? Criei a receita, mas ainda não a posso provar. Liga-te melhor com inteligência artificial. Perplexity Pro, para todos os clientes Mel. O mundo precisa de melhores ligações. Mel, humaniza-te. Nenhuma vizinha curiosa é tão profissional como a monitorização da Prosegur. Nenhum cão de guarda é tão profissional como o sistema de alerta imediato da Prosegur. Nenhuma câmara é tão profissional como o reconhecimento inteligente da Prosegur. Nenhuma opção é tão profissional como o sistema de tripla segurança da Prosegur. Nada é tão profissional. Instale já hoje o seu alarme. Ligue já ou vá a prosegur.pt e simule online. Onde é que arranjou isso? Isto acho que foi ali... Mas se perguntas, é do Lidl. 30 anos, da estranheza à certeza. Lidl. O queijo Le Rustique é intenso e generoso como a terra da qual nasce. É por isto que é tão único. Le Rustique, o sabor da autenticidade. Quando não estás satisfeito com a espera, que estejas satisfeito com a net. Fatura sem surpresas desagradáveis. Era o que faltava.
Estamos de regresso com o Telejornal e voltamos em direto ao palco do grande debate decisivo em Carcavelos, tudo apostos para este frente a frente entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Vítor Gonçalves, boa noite. A pergunta é, já chegou Pedro Nuno Santos? E a resposta é não, deve chegar dentro de alguns instantes. Na verdade, houve aqui uma inversão de planos. Inicialmente estava previsto que Pedro Nuno Santos seria o primeiro a chegar. Tenho a indicação de que deve aproximar-se neste momento e provavelmente através das imagens da realização conseguem ver esse momento. Pedro Nuno Santos chegou um pouco mais tarde, aparentemente houve problemas no trânsito de Lisboa aqui para Carcavelos. Depois ele chegará aqui, fará uma curta declaração e depois vai iniciar-se o debate. Eduarda. Boa noite, Vítor. E já aqui está o carro de Pedro Nuno Santos, um pouco mais atrasado do que aquilo que estava previsto, à semelhança também daquilo que aconteceu com Luís Montenegro. O motivo deve-se exatamente a trânsito no caminho até aqui, que alterou os planos de chegarem mais cedo, ainda este compasso, para cumprimentarem também os diretores de informação. E Pedro Nuno Santos, apesar do atraso, vai repetir aquilo que fez Luís Montenegro e que estava também previsto desde o início, que é de que façam uma curta declaração aos jornalistas, ainda antes do início deste debate, uma declaração também ela sem direito a perguntas, essas ficarão para depois do debate. António Nobre. É verdade, é assim que está previsto. Aqui está Pedro Nuno Santos já para a sua intervenção. Faltam 10 minutos para o debate. Este debate é uma oportunidade para podermos mostrar que há um caminho diferente àquele que tem sido seguido, mas uma mudança segura. Eu estou sereno, tranquilo, temos as propostas necessárias, temos uma equipa com competência, com experiência, mas tenho também a energia e a ambição de quem acredita que o país pode mais. E eu quero defender aqueles que precisam de melhores salários, de melhores pensões, precisam de casas para viver e de um Serviço Nacional de Saúde que responda às suas necessidades. É esse o meu foco e aproveitarei este debate para poder apresentar as nossas propostas. Muito obrigado. Do início do debate, aliás, já está Luís Montenegro sentado no seu lugar para o debate. Pedro Nuno Santos vai agora fazer as últimas preparações. É preciso sempre dar os últimos retoques antes do embate começar. Às 8h30 vai juntar-se ao lado de Luís Montenegro. Estão separados por 3 metros as duas mesas, mas têm a condução do debate por parte dos 3 jornalistas da RTP, da SIC e da TVI que vão conduzir este debate de 1h e 15 minutos. O debate vai começar dentro de alguns minutos. Luís Montenegro, como já puderam ver na imagem, já se encontra sentado na mesa onde vai debater. Ele próprio já tem o microfone colocado, já foi à caracterização, portanto ele veio mais cedo, fez a sua declaração inicial, sentou-se e está a aguardar agora que o debate comece. O debate vai durar cerca de 70 minutos, vai ter 6 tópicos dominantes, cada tópico terá 10 minutos, sobre o qual, nesse tempo, os 2 debatentes irão poder expressar a sua opinião. Numa primeira parte, numa parte inicial, expondo o seu pensamento, numa segunda parte, podendo contraditar as posições do adversário. Estas são as regras do debate. Pedro Nuno Santos está neste momento na caracterização, faltam 6 minutos para o debate, ele vai ter tempo ainda de chegar aqui. Os 3 moderadores das 3 televisões também já se encontram nas suas posições e, de facto, está tudo a postos para este debate, que é o segundo entre estes 2 homens. Há justamente um ano, no Capitólio, eles encontraram-se daquele que foi o seu primeiro debate. Um ano depois, aqui estão de novo, desta vez um secretário-geral do Partido Socialista, um outro líder da AD, mas também primeiro-ministro. E na minha companhia tenho já o António José Teixeira. António, que releva que este debate tem na situação política portuguesa atual, que estamos a caminho das eleições? Este é o debate
dos debates, dos frente a frentes. Ainda teremos debate no próximo domingo, debate entre todos os partidos parlamentares, mas este é o frente a frente dos frente a frentes. Será um frente a frente decisivo, é a interrogação que fica sempre, mas é um frente a frente importante para o esclarecimento dos portugueses, aquele que tem uma audiência muito grande, que é visto por 2 milhões e 700 mil portugueses, mais ou menos em média. Isso diz bem da importância que ele pode ter para os portugueses. Tendo em conta que haverá 6 tópicos, serão aqueles que nós estamos já à espera, tipo, do género, a causa destas eleições, a questão do apagão, a saúde, serão os tópicos mais evidentes que surgem aos olhos dos portugueses como as questões fundamentais que poderão decidir os eleitores? Não serão os únicos, mas os tópicos passam por aí. Foram também um trabalho conjunto dos 3 jornalistas que vão fazer este debate. Sara Pinto pela TVI, Hugo Gilberto pela RTP e Clara de Sousa pela SIC, mas fazem parte de facto dos temas que esta noite os portugueses podem ouvir Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos dizer o que defendem para o país em áreas sensíveis, como aquela que nos trouxe a eleições nesta altura, mas também temas importantíssimos para a vida dos portugueses, sejam a saúde, como referiste, a economia, ou diria também a habitação, mas fazem parte do... António, estou agora já a ver na linha do meu horizonte Pedro Nuno Santos, que está a dirigir-se aqui para o estúdio. Aí está ele, vem em passo apressado para, de facto, às 8h30, daqui a 4 minutos, este debate começar. Pedro Nuno sobe agora à plataforma onde estão os jornalistas, cumprimenta os 3 moderadores do programa e agora dirige-se a Luís Montenegro e os dois saúdam-se com um cumprimento entre os 2 homens que daqui a poucos instantes irão debater num debate que será seguramente importante para ambos, para as forças políticas que representam e para os eleitores que vão ver a partir de casa o debate que de facto vai ter, tendo em conta que é transmitido em 3 canais em sinal aberto, mais vários canais de notícias. O facto deste debate ter um potencial de audiência muito grande também seguramente dá uma maior relevância, porque muitos eleitores que estejam decididos ou que ainda estejam a caminho de formar a sua opinião, também a sua atitude vai mudar ou pode mudar a partir daqui. A última sondagem que a Universidade Católica fez para a RTP Antena 1 e Jornal Público dizia isso com clareza. Por um lado, eleitores que já estão decididos em relação à sua opção no dia 18 de maio, mas uma fatia grande de eleitores que costuma decidir-se muito próximo do ato eleitoral e às vezes mesmo no próprio dia da votação. E desse ponto de vista, este debate influenciará de certo o voto dos portugueses e a convicção que já formaram ou não em relação àquela que será a decisão de cada um dos eleitores. Do teu ponto de vista, António, o debate pode ser mais importante para algum destes 2 candidatos? Diria que, à partida, Pedro Nuno Santos precisa mais de vencer este debate do que talvez Luís Montenegro. Que aparece atrás das sondagens? Nesta altura é o incumbente, está à frente das sondagens, ou pelo menos muito próximo de Pedro Nuno Santos, com alguma vantagem. Digamos que os 2 poderão vencer estas eleições, mas sobretudo para aquele que aparece um pouco abaixo, mesmo que seja em situações de empate técnico ou muito próximo disto, este debate pode ser decisivo para convencer os eleitores para uma decisão, seja para um lado ou seja para o outro. António, estamos a menos de 2 minutos do início do debate. Como há pouco fiz referência, há exatamente um ano houve um outro debate entre estes 2 candidatos. Na altura estavam ambos na mesma circunstância, agora temos um que é primeiro-ministro e temos outro que é líder partidário. Isso pode dar uma vantagem a quem está no poder? Pode, mas nesta altura fica tudo em aberto, ou seja, os 2 vão ter idêntica oportunidade de defender os seus pontos de vista, de justificar ao país porque é que estamos nesta altura num novo ato eleitoral, o que é que levou a este ato eleitoral, os últimos pormenores sobre aquilo que foi a polémica que conduziu à apresentação de uma moção de confiança e desse ponto de vista é bom que hoje fiquem aqui todos os esclarecimentos, as diferenças que cada um tem em relação aos principais problemas do país e, portanto, é uma oportunidade a não perder. Eles, nesta altura, vão ter idênticas oportunidades de defender os seus pontos de vista, seja em tempo, seja na capacidade de argumentação. E isso é também uma montra importante para todos os portugueses. E eles seguramente que sabem isso. Eu estava a olhar há pouco o Pedro Nuno Santos a ver a sua documentação.
Luís Montenegro também tem o seu caderno aberto com as suas referências, provavelmente, daquilo que foi o último ano de governação e, na verdade, também para eles, isto para os eleitores é importante, mas para os próprios também é importante, porque há aqui uma dimensão pessoal que também vai estar aqui em evidência neste debate. É um momento muito sensível, eu imagino que muito. Todos o prepararam com algum cuidado, não é? E, portanto, haverá sempre aqui alguma tensão. Há um ano, como referiste, também isso aconteceu. António, muito obrigado. Estamos mesmo em contagem decrescente para este debate que vai opor Pedro Nuno Santos, do Partido Socialista, e Luís Montenegro, líder da coligação AD-PSD-CDS. Muito bem, é já a seguir, termina aqui o telejornal. A não perder este grande frente a frente, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Tenham uma boa noite, bom debate e até amanhã.